Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um privilégio estar aqui nessa noite para mostrar a palavra do Senhor. É a primeira vez que eu prego aqui nessa igreja, mas frequento aqui os cultos de jovens, as programações, as peças, que são bem conhecidas aqui. Muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Já agradeci o convite do reverendo Marcos, do conselho de toda a igreja. A responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, mas que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, sejamos abençoados. Abram as suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon, bem no finalzinho ali do Novo Testamento. Filemon, nós vamos ler a partir do verso 8. Em eu vou pedir para frisar, nós vamos ler novamente os versos 10 e 11, mas vamos ler do 8 ao 16 para nós nos contextualizarmos. Diz assim a palavra do Senhor, carta de Paulo a Filemon, versos 8 em diante, que diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Vamos ler novamente, irmãos, o 10 e o 11, para nós frisarmos aqui, que diz assim: Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Amém? Bom, irmãos, antes de nós entrarmos aqui no texto que nós fizemos a leitura, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para nós refletirmos nessa noite. Em algum momento da sua vida, durante a sua rotina, o seu cotidiano, em algo que você tenha feito, você já se sentiu de certa forma desvalorizado? Será que você se dedicou tempo para algo, dedicou o seu esforço, até o seu amor, todas as suas forças, e de certa forma não recebeu aquele reconhecimento que você esperava? Muitas das vezes aquele seu chefe pede para você fazer algo, você faz da melhor forma, não tem nenhum obrigado, ou talvez em algum momento da sua vida você tenha se sentido inútil, sem propósito, ou também como alguém que perdeu o seu valor diante dos outros, ou até de si mesmo. De fato é que essas experiências que nós temos durante a nossa vida são mais comuns do que nós imaginamos. O irmão falou aqui no louvor que é comum a gente vir triste para a casa de Deus porque os problemas vêm. A vida, ela tem as suas quedas, as suas falhas, nós temos as nossas frustrações e as nossas decepções. Nós podemos
facilmente, diante das dificuldades, nos contentarmos e convencermos de que nós não servimos mais, de que o nosso valor e o nosso tempo passou, e às vezes vem o sentimento de que nós não podemos sermos mais úteis até mesmo para o Senhor. Muitas das vezes vem esse sentimento, mas o Evangelho de Cristo, a própria Palavra de Deus, ela nos conta uma história completamente diferente. Porque na pequena carta que nós lemos aqui de Filemão, escondida ali, tem apenas um capítulo, poucos versos, escondida ali no final do Novo Testamento, nós encontramos uma poderosa narrativa de um homem chamado Onésimo. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse homem, Onésimo? É um nome bem peculiar, mas quem era Onésimo aqui que o apóstolo Paulo cita na palavra de Deus? Ele era um escravo fugitivo, socialmente desacreditado e espiritualmente distante. Aos olhos do mundo, um escravo fugitivo, ele era visto de maneira inútil, mas se nós analisarmos aos olhos da graça, ele também poderia ser considerado um homem restaurado. Portanto, irmãos, essa carta aqui que nós lemos, embora seja breve, é uma teologia prática que nos mostra um dos princípios que a palavra de Deus nos ensina, que é o perdão. Paulo escreve a Filemão, especificamente ele direciona essa carta a Filemão. E quem é Filemão? Filemão era um dos cristãos que se converteu pelo apóstolo Paulo ali na igreja de Colossos, que tinha uma posição social elevada, ou seja, Filemão tinha uma boa condição financeira, tinha bastante dinheiro, e ele proporcionava ali reuniões na sua casa, como se fossem estudos de oração, células para o nosso conhecimento, e ali ele tinha grande influência. A gente sabe que naquela época a família romana, que tinha uma grande condição, ela tinha ali o direito de ter escravos. Então Onésimo era um dos escravos de Filemão. Só que a Bíblia não dá detalhes, mas de certa forma Onésimo e Filemão entram em conflitos, discutem, e Onésimo sai da casa de Filemão fugitivo. Então por isso que Onésimo era um escravo fugitivo, e aos olhos do mundo, o escravo, sendo a propriedade de uma família, sendo fugitivo, não tinha mais valor, não tinha mais utilidade. E o mais interessante aqui que nós podemos analisar é que o significado da palavra Onésimo significa aquele que é útil, aquele que tem valor. Mas se nós analisarmos aqui, um escravo fugitivo não tinha mais valor. E tanto é que se nós analisarmos aqui o verso 11 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele faz um jogo de palavras para Filemão, dizendo: antes Onésimo, ele te era inútil, agora, porém, ele é útil, tanto a ti quanto a mim. Então, Onésimo ele vai de encontro ali a Paulo, quando ele estava preso em Roma, e ali Paulo prega o Evangelho para Onésimo, e Onésimo é encontrado, se converte ao Senhor, e ali Paulo ele diz: para o mundo, para a família que você fugiu, você é inútil, Onésimo, mas aos olhos da graça, aos olhos principalmente do Senhor Jesus, você é útil. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Do quanto aos olhos do mundo, às vezes a gente não tem reconhecimento, não tem o nosso valor, mas através da graça, nós temos utilidade para o Senhor. Nós temos valor para o Senhor. A graça tem o poder de nos restaurar, a graça tem o poder de reconciliar relacionamentos distantes e principalmente o amor de Deus nos envia e nos torna instrumentos úteis nas mãos de Deus. Tanto é que nós podemos observar que Paulo ele faz essa relação do nome de Onésimo, que tinha um significado de utilidade, na qual ele era um escravo que fugiu, talvez levando algo de Filemão. Na sociedade romana, isso significava perder completamente o seu valor. O escravo fugitivo era considerado um traidor, uma propriedade perdida. Mas quando Onésimo encontrou Paulo na prisão, ele também teve um encontro principalmente com Cristo.
E quando a graça de Cristo alcançou ali Onésimo, o que o mundo chamava perante os nossos olhos como inútil, tornou-se útil novamente. Então é isso que o Evangelho tem o poder de fazer sobre as nossas vidas. Ele não muda apenas o que nós fazemos, não muda o que os olhos querem que enxerguemos, mas ele muda principalmente quem somos. O Espírito Santo vem de encontro a nós e revela a presença de Deus de dentro para fora. A graça de Deus, quando nos encontra, é responsável não por mudar apenas as nossas atitudes, não por apenas mudar aquilo que nós somos, mas ela é responsável por mudar, principalmente, a nossa identidade no Senhor Jesus. Então, em Cristo Jesus, quando a graça nos alcança, nós deixamos de ser definidos pelos nossos erros, pela nossa história, ou pelas nossas etiquetas que a própria sociedade nos coloca. A graça, ela restaura a nossa identidade, reforçando e lembrando para nós que nós não somos descartáveis, mas nós somos recriados para um propósito maior. Então a graça de Deus, o Espírito Santo, quando vem a nós, e o próprio Senhor Jesus, quando Ele se entrega na cruz do Calvário, Ele nos perdoa do passado, nos torna uma nova criatura, mas principalmente a graça nos redefine no presente e reconstrói um futuro para nós, nos dá uma perspectiva de vida diferente. Então, a graça de Deus é responsável por nos alcançar e mudar principalmente a nossa identidade. Então o apóstolo Paulo, quando nós analisarmos ali nos versos 15 e 16, ele vai dizer assim: talvez ele tenha sido separado de ti por algum tempo, para que o recebas para sempre, não mais como escravo, mas como irmão amado. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo para Filemão: o seu escravo ele fugiu, mas eu estou permitindo que ele retorne para você. Filemão ele podia estar chateado, bravo por o seu escravo ter fugido, mas o apóstolo Paulo é o mediador responsável para restaurar os relacionamentos quebrados. Então ali Paulo não apenas evangeliza e prega o evangelho para Onésimo, mas ele media uma reconciliação. De fato é que a graça de Deus, ela também é responsável por alcançar os nossos relacionamentos quebrados. Seja o nosso relacionamento que esteja distante do Senhor, seja o relacionamento que nós estejamos distantes do Espírito Santo, sejam os próprios relacionamentos que nós estamos distantes de algum parente, de algum familiar, de algum amigo nosso. O Espírito Santo e a graça de Deus é responsável para que nós perdoemos os nossos irmãos e ali nós alcancemos a comunhão através do corpo de Cristo. Nós sabemos que o perdão é um dos maiores desafios que nós enfrentamos nos nossos dias. Uma sociedade que é cercada por orgulho, por ego, por poder, o perdão é algo visto de maneira negativa. Mas o Evangelho é aquele que diz que o maior entre nós, Cristo Jesus, sem pecado, foi o que se diminuiu e perdoou os nossos pecados. E nos ensina que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Esse é um dos maiores desafios do Evangelho, de chegar às pessoas transformadas pela graça, e não apenas pelos erros do seu passado. Nós temos a dificuldade de visualizar a transformação que o Espírito Santo pode nos trazer. Muitas das vezes nós observamos as pessoas pelo que ela fez no passado. Nós observamos e julgamos até a pessoa por algo que ela fez. E por isso nós acreditamos que aquela pessoa não pode ser mudada. Mas a graça de Deus é responsável por essa reconciliação e por essa transformação. Então, a reconciliação proposta por Paulo aqui que nós lemos é totalmente radical. Porque quando Paulo tenta reconciliar Onésimo com Filemão, ele rompe barreiras sociais, culturais e espirituais. Porque se nós observarmos o que antes era uma relação de domínio e servidão,
agora se torna um vínculo de amor e comunhão. De fato é que quando a graça nos encontra, nós não somos vistos como servos que obedecemos ao que o Senhor nos ordena. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou, estamos reunidos para compartilhar desse amor que o Senhor Jesus demonstrou naquela cruz por nós. Portanto, a graça nos chama para restaurar pontes, não para erguer muros. Uma das dificuldades que nós temos observado é que as pessoas têm criado muros entre as outras, porque têm visto os erros do passado, porque têm criado conflitos, e isso tem causado distanciamento entre as pessoas. Nós também temos observado os muros da tecnologia de redes sociais que são impostas sobre nós. Pessoas que acabam uma cancelando a outra, pessoas que têm relacionamento à distância, isso tem causado muros, distanciado a comunhão entre os irmãos. Mas a graça de Deus é responsável por restaurar pontes. O próprio Senhor Jesus é a ponte que nos conecta com o Senhor Deus Pai, onde o pecado acaba nos afastando, mas o Senhor Jesus é responsável por nos conectar novamente com o céu e com o Senhor Deus. Nós observamos que muitos relacionamentos adoecem porque nós insistimos em manter o outro preso àquilo que ele foi, e não ao que Deus está fazendo e pode fazer. Portanto, onde a graça reina, onde a graça se sobressai, o perdão floresce. E onde o perdão floresce, o amor de Deus e o seu reino se manifesta sobre as nossas vidas. Portanto, a palavra de Deus, se nós observarmos ali no verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu o envio de volta a ti, como se fosse o meu próprio coração. Então Paulo ali, ele toma as dores de Onésimo e se torna um verdadeiro mediador de reconciliação. E ele ali traz um reflexo e se revela a própria personalidade de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele se coloca no lugar de Onésimo, dizendo a Filemão: se Onésimo te deve algo, coloca na minha conta. Interessante é que, antes do culto começar, eu li o texto que o pastor colocou no boletim, e fala realmente sobre isso, sobre a gaiola vazia, na qual o rapaz estava ali caminhando, e o pregador comprou a gaiola que estava com alguns passarinhos, e ele diz assim: o que você está fazendo com esses passarinhos na gaiola? E o rapaz disse: eu vou pegar esses passarinhos, vou tirar as penas, depois vou queimar, vou me divertir com esses passarinhos. E ali ele fala: não, eu vou comprar de você. Quanto vale esses passarinhos? Os passarinhos valem, não tem valor para mim. O que você vai fazer com esses passarinhos? Então o pregador vai e compra aquela gaiola por $10. E ali ele liberta os passarinhos e permite que eles voem. Qual que é o significado disso? Quando Jesus estava conversando com o diabo ali na terra, ele diz: diabo, o que você vai fazer com as pessoas? Eu vou brincar com eles, eu vou permitir que os jovens usem drogas, usem bebidas alcoólicas, eu vou permitir com que as pessoas sofram, eu vou brincar ali com a vida delas. Depois eles vão morrer e não serão salvos. Mas Jesus diz: qual que é o valor que essas pessoas têm para você? E o diabo diz: não tem valor nenhum. Então Jesus diz: e quanto que eu pago para comprar essas pessoas? E o diabo diz: todo o seu sangue e toda a sua lágrima. E foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele derramou todo o seu sangue na cruz. Ele se entregou por nós, pelo perdão dos nossos pecados. E ali é isso que a graça veio ao nosso corpo. Isso que a graça faz, ela nos redefine, e através de Cristo Jesus, o Senhor Jesus nos coloca no caminho que nós devemos trilhar, que é no caminho da presença do Senhor. E como nós louvamos aqui, não existe melhor lugar para se estar do que estarmos na casa do Senhor. Não existe melhor lugar do que estar na igreja, mas a igreja não se resume apenas a essas instalações.
mas em todo lugar que nós estivermos, nós devemos agradecer e louvar o nome do Senhor, porque Ele habita dentro de nós, e nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele traz ali o exemplo claro de como Jesus agiu. Ele se apresentou diante de Filemão e diz: não fique aborrecido com o seu escravo que fugiu. Se ele tem algo contra ti, se ele te deve algo, se ele tem algo que te faz ficar chateado, coloca na minha conta. Porque ele entendeu que o propósito do Evangelho é muito maior do que a servidão. É a comunhão e o amor. Portanto, finalizando aqui, a graça, ela nos convida a sermos alcançados, não apenas para recebermos perdão, mas para sermos agentes da reconciliação. O Evangelho, ele não termina e habita só apenas em nós. Ele passa por nós e transforma todos que estão ao nosso redor. Paulo vê em Onésimo mais do que um servo transformado. Ele vê um cooperador no ministério. Alguém agora capaz de servir a causa do Evangelho. A graça, ela não desperdiça ninguém. Portanto, quando o mundo diz que nós não temos reconhecimento, de que nós somos inúteis, a graça vem de encontro a nós e não desperdiça, dizendo que todos possuem valor para o reino de Deus. Todos são importantes para o Senhor. O Senhor te ama, o Senhor se importa e o Senhor deseja o melhor para a sua vida. Concluindo, irmãos, a carta a Filemão nos lembra que ninguém está longe do alcance da graça de Deus. Onésimo, ele fugiu como escravo, mas ele retornou como irmão no Senhor. Filemão recebeu não apenas um servo, mas ele ganhou um companheiro de fé. E Paulo, mesmo estando preso, escreveu ali na carta nos mostrando que a graça é o poder mais libertador do mundo, capaz de transformar vidas, curar feridas e restaurar as relações. E talvez hoje você ainda se sinta sem valor, talvez você ainda tenha esse sentimento de que foi esquecido, talvez você tenha esse sentimento de pertencimento, mas ainda não tenha o seu propósito definido para a sua vida. Mas Deus continua fazendo o que fez com Onésimo. Ele torna aquilo que é inútil para o mundo se tornar útil diante do reino de Deus. Ele torna aquele que está ferido um instrumento para a sua obra. E aquele que está caído, ele levanta para testemunhar da sua graça. Portanto, irmãos, recebam essa palavra e que a graça de Deus não apenas venha ao nosso encontro e nos traga perdão, mas que ela principalmente transforme o nosso ser, nos reconcilie com Cristo e principalmente nos envie para pregar as boas novas, a boa notícia que Cristo Jesus morreu por nós, entregou todo o seu sangue e agora nós não estamos mais presos numa gaiola, nós somos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Finalizando, em Cristo ninguém é inútil, todos nós somos úteis e importantes no reino de Deus. Amém? Baixe as suas cabeças, vamos orar. Vamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer pelo preço que o Senhor pagou para nós na cruz do Calvário. Agradecer pela dívida que foi paga e pelo relacionamento que foi restaurado, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu amor. Nós somos gratos, ó Pai, pela Tua graça, Senhor, que é o favor imerecido sobre nós. Nós somos gratos, ó Pai, pela Tua misericórdia. Nós somos gratos pelo dia que o Senhor fez. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós temos visto, ó Pai, que pelas nossas forças nós não temos valor. Mas o Senhor se volta para nós e através da Tua graça o Senhor diz que nós somos importantes para Ti. E é isso que nos encoraja, Senhor, a testemunhar do Teu Evangelho. E nós compreendemos que aquilo que nós fizemos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na nossa família, nós não fazemos apenas pelas pessoas, mas tudo que nós fazemos
é pelo Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos provê, o Senhor é quem nos capacita. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Senhor, se existir alguém aqui, ó Pai, que ainda se encontra desacreditado, Pai, se encontra alguém aqui que o mundo tem machucado ela, tem ferido ela, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que teu Espírito venha de encontro, Senhor, venha trazendo paz, venha trazendo, Pai, longanimidade, Senhor, para que eles possam confiar em Ti e compreender que o Senhor cuida de cada detalhe da sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, Pai, que ao voltarmos, Senhor, para os nossos lares, estejamos seguros e compreendendo que o Senhor cuida de nós em cada detalhe, Pai. Senhor, revela, Senhor, os nossos propósitos, ó Pai, que o Senhor possa iluminar o caminho que nós devemos andar, Senhor, para que o inimigo não venha nos desviar dos teus caminhos, para que o inimigo não venha ter poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor é o que governa a igreja, e o Senhor principalmente governa as nossas vidas. Isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém.